os recentes acontecimentos de violência nas escolas e o processo de dissolução da identidade nacional. O que uma coisa tem a ver com a outra? Acompanhe esse vídeo para você entender. Boa noite, gente. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam com saúde, espero que vocês estejam em paz junto aos familiares de vocês, junto aos bichos de vocês, junto aos amigos de vocês e que a quem mais for caro e querido ao coração e à alma de cada um, tá bom? O vídeo de hoje, gente, seria tentar analisar os trânsitos de Plutão pelo mapa do Brasil, por conta dessa situação complicada que está havendo aí de massacres escolares, ameaças de massacres escolares, notícias que nos chegam de revistas sendo feitas em bolsas de escola, em bolsa das crianças nas escolas, né? Apreensão de armas brancas com crianças em mochilas, etc. Tudo isso tem nos chegado, né? Uma situação assim meio inusitada. Nunca vi isso acontecer, tá? Mas está começando a acontecer esse tipo de coisa aqui no Brasil agora, né? Estranho isso. O que poderia estar acontecendo no mapa do Brasil, nos trânsitos do mapa do Brasil, que explicasse essa situação horrenda que está ocorrendo aí, né? Mas conforme eu fui burilando o material para o vídeo, tá, eu reparei que eu teria que analisar a situação de uma forma mais ampla, tá, de uma perspectiva mais ampla. Tá? Não daria para analisar o que tem acontecido fora de um contexto maior e voltando-se um pouco mais para o passado. Mesmo porque esse país não está bem faz tempo, né? Essa última década que findou aí no final de 2020, que começou em 2011, ela foi horrível para o Brasil. Foi uma época polarizada, onde o país que já nunca foi muito unido se separou de vez, se tornou inimigo de si próprio. Nem mais o futebol, né, que ainda no passado conseguia agregar as pessoas, né? O futebol tinha aquele poder agregador de transformar todo mundo em brasileiro, vamos dizer assim. Transformava o país no chamado pátria de chuteiras, né, que era falado no passado, mas nem o futebol está conseguindo mais isso. Tá? O futebol perdeu esse poder agregador, perdeu aquela capacidade de fazer os brasileiros se unirem em torno de alguma coisa. E comecei a pensar até que ponto isso que está ocorrendo nas escolas não é consequência dessa década horrível que praticamente ainda não terminou. Tá? A gente está sentindo as consequências disso até hoje. Tá? Então, de onde veio isso, né? Qual é a origem primeva disso daí? Tá? Eu tenho uma data que parece ter sido, nessa data, o start dessa situação toda no país. Tá? E vamos analisar um planeta, tá, que ele está transitando pelo ascendente do Brasil desde aquela época, sendo que naquela época, dessa data que eu cito, ele estava exato no ascendente do Brasil. Tá? Só um detalhe, tá? Eu não considero o Brasil como tendo ascendente em aquário. Para mim o ascendente do Brasil é peixes. Tá? Há vários motivos para eu considerar assim, mas aí seria um tema para um outro vídeo, tá bom? Então, gente, aí está o mapa do Brasil, né, de 7 de setembro de 1822 às 16h58. Eu não tenho mais utilizado aquele mapa das 16h08 por vários motivos, tá? Que até um dia eu posso fazer um vídeo sobre isso, mas aqui ficaria muito longo, tá? E esse horário, 16h58, deixa o ascendente do Brasil em peixes. Tá? Que eu acho que é o que tem tudo a ver com o ascendente do Brasil ser peixes, né? Porque nós temos grande volume de água doce, nós temos uma grande costa, né? Uma grande costa marítima, temos a parte do misticismo, temos a parte do sincretismo religioso, certo? E também temos aquela coisa de nós não sermos um país meio racional, né? Nós temos um país muito mais que se move por processos intuitivos, né? Por processos muitas vezes subjetivos. Nós não temos, o país como nação, a identidade da nação não é aquela identidade objetiva. O brasileiro ele é muito subjetivo, ele interpreta as coisas de acordo com a sua subjetividade, ele interpreta as coisas de acordo com o que ele pensa. Por mais regras e por mais normas que acabam sendo colocadas por conta até desse Sol, Mercúrio em Virgem, o brasileiro, quando ele age no seu dia a dia, quando ele encara o mundo, o Brasil é um país subjetivo. O país é muitas vezes intuitivo, tem a coisa da religiosidade, da espiritualidade. Para mim tem tudo a ver com peixes, o ascendente do Brasil, tá bom?
E o ascendente, gente, é a identidade da nação, no caso da astrologia mundial, né? A identidade do país é o ascendente, assim como a nossa identidade é o nosso ascendente, né? Então a identidade do país é o ascendente em peixes. E aquilo que eu estava falando antes de entrar aqui é o quê? A partir de um determinado momento dessa década que terminou aí, né? E a identidade da nação começou a ser dissolvida. Tá? É isso que a gente sente muito. O país começou a deixar de se reconhecer como um país. Começou a se deixar de se reconhecer como uma nação. Ele se tornou inimigo de si próprio. Né? Parece que houve um processo aí de dissolução. A identidade do país nunca foi muito forte. Ela se ressaltava mais, como foi dito, em época de futebol. Né? Aquela coisa de ser brasileiro, vestir a camisa, vamos que vamos, tal. Isso aí nunca foi muito forte, isso daí nunca foi muito evidente, se evidenciava mais em época de futebol. A partir dessa data que eu vou ressaltar, a partir dessa década, né, nem mais o futebol está conseguindo segurar isso. O futebol perdeu aquele carisma, o futebol perdeu aquela capacidade agregadora que ele sempre teve. Hoje eu vejo o brasileiro muito mais como se identificando muito mais com o seu grupo étnico, se identificando mais com o seu grupo de identidade de gênero, né? ou se identificando muito mais com a sua facção política, né? Ou então determinadas regiões, determinadas situações, até mesmo com a sua facção criminosa, tá? Do que se sentindo brasileiro mesmo, né? Alguns culpam a política, tá? A política, acho que ela põe muita lenha na fogueira, mas eu acho que a política também está sofrendo as consequências desse processo de dissolução, entendeu? De algo que nunca foi muito forte. Tá? A identidade do brasileiro nunca foi muito forte, entendeu? E a partir do momento que ela recebeu uma determinada influência, tá? Que a gente vai olhar aqui, esse processo de dissolução começou a ficar muito mais acentuado. Tá? Essa falta de identidade, tá? A data que eu escolhi, eu vou colocar ela aqui, foi a data de 6 de junho de 2013. Tá? O que aconteceu em 6 de junho de 2013? Foi o início daquelas jornadas de julho. Não sei se vocês estão lembrados todos, daquela onda de protestos que começou em junho, né, mas se intensificaram muito mais em julho. Aquela onda de protesto que varreu o país, que viraram as cidades de ponta cabeça e todo mundo queria protestar. Começou por conta de tarifa de ônibus, mas depois misturou, era contra a corrupção, depois virou contra a saúde, depois virou contra a Copa do Mundo. Fizeram um rolo ali, teve uma pauta muito bagunçada. Entendeu? Teve uma pauta muito diversificada ali, todo mundo protestando contra alguma coisa, todo mundo reclamando contra alguma coisa, tá? E começou exatamente no dia 6 de junho de 2013, que foi a primeira manifestação, tá? E aí, se a gente analisar, né, para vocês verem como nada é por acaso, vamos olhar aqui. Quem é que estava exatamente conjunto ao ascendente do Brasil? O planeta Netuno. Ou seja, o planeta da dissolução estava exatamente conjunto ao ângulo da identidade do Brasil. Ou seja, ali, naquele momento, tá, na minha humilde visão, o processo de dissolução da identidade do Brasil começou. Ok? Não só estava conjunto ascendente, como fazendo quadratura com o meio do céu. Isso quer dizer o quê? Que o governo, né, do Brasil, que é o meio do céu, ficou confuso com o que estava acontecendo. Né? Ele não soube, ele foi pego de surpresa, vamos dizer assim. Ele mesmo não estava entendendo, não estava conseguindo manejar a situação. Ok? Outra coisa interessante é que Netuno estava quadrando quem? Quadrando essa conjunção aqui, que é a conjunção que está metida em todo tipo de confusão que acontece no Brasil. Se você pegar o mapa do 31 de março de 64, essa conjunção estava aqui. Da proclamação da República, essa conjunção estava sendo acionada. Entendeu? Qualquer tipo de processo político ou processo social mais complicado no Brasil, essa conjunção está sendo acionada de algum jeito. Tá? E foi ela um dos motivos que me fez trocar o mapa, tá? Não mais considerar o mapa das 1658, tá? E sim o mapa, não mais o mapa das 16 e 8, e sim o mapa das 1658.
Porque no mapa das 16 e 8, essa conjunção está isolada do resto do mapa. Entendeu? Ela não se comunica com o resto do mapa. Só que a partir do momento que você usa o mapa das 1658, ela começa a fazer uma quadratura exata com o ascendente e uma oposição ao meio do céu. Por isso começa a se explicar que sempre que ela é acionada, ela sempre é acionada quando há algum tipo de confusão no país, porque ela está quadrando ângulos sensíveis do país. Entendeu? Não é à toa isso daí. E essa quadratura que Netuno está fazendo a ela, a essa conjunção, ó, né, significa o quê? Que os processos irracionais inconscientes de Netuno estavam quadrando, estavam fazendo uma influência tensa sobre o quê? Sobre a multidão. A Lua é a multidão. Tá? Aqui a gente está falando de uma grande multidão. O Brasil, ele sempre foi um país de grandes multidões, principalmente no Carnaval. Né? Aquela coisa de ter grandes multidões, ou festejando, ou protestando, o que for. Tá? Então nós temos aqui essa influência irracional inconsciente sobre as grandes multidões do Brasil. Entendeu? Que é a Lua. Entendeu? As multidões, elas não são racionais. As multidões, elas se movem por processos inconscientes, irracionais e subjetivos. Ok? E também estava quadrando, quem? Estava quadrando esse Marte aqui, ó, que estava em trânsito pela mesma conjunção Lua-Júpiter. Tá? Olha o Netuno quadrando ele aqui. Esse Marte aqui em conjunção com essa conjunção Lua-Júpiter é o mesmo Marte que estava, é o mesmo posicionamento do dia 8 de janeiro último, aí, quando teve aquela multidão de irracionais quebrando lá o Congresso Nacional, invadindo STF, etc. Sempre que, em geral, quando Marte passa por aqui, se ele estiver, lógico, não sozinho, mas ele estiver sendo aspectado por outras situações tensas, ele acaba gerando aí algum tipo de violência urbana, algum tipo de violência nas ruas. Aí, entendeu? E justamente Marte jogando a sua tensão em cima dessa conjunção, em cima dessa multidão, só que também sendo influenciado por forças irracionais, por forças inconscientes. Entendeu? E Marte, ele estava irracional, ele não estava sabendo o que estava fazendo e afetou essa multidão aqui. Por outro lado, nós temos o planeta Saturno, que ele estava exatamente conjunto a Marte, ao Marte do Brasil. Marte são as forças policiais, são as forças armadas, né? Quando a gente fala de astrologia mundial, e em trígono com Netuno. Aqui, ó, o Netuno em trânsito. Ou seja, nós tivemos nessa brincadeira a ajuda de autoridades. Tá? Autoridades brasileiras, que é no caso Saturno, tá? Deram uma segurada nas forças policiais de alguma maneira, entendeu? Porque teve repressão depois, mas pelo jeito aqui inicialmente, ou não foi a mesma repressão que as forças policiais talvez gostariam de ter. Autoridades talvez seguraram a mão dela, seguraram o tacão das forças militares, das forças policiais, para não ser aquela repressão, e que ajudaram de alguma maneira a esse tudo que aconteceu. Tá? Teve autoridade por trás disso daí. Ok, gente? A questão é que este processo de dissolução ele continua. Tá? Netuno continuou durante todos esses anos transitando pela casa 1 do Brasil. Ele afetou por oposição o Sol do Brasil, justamente na época do impeachment da Dilma Rousseff. Tá? E ele vem afetando ultimamente, né, de uns anos para cá, já porque o Netuno ele é muito lento, ele vem afetando o Mercúrio do Brasil. Então o processo de pensamento e de informação do brasileiro vem sofrendo com desinformação, vem sofrendo com fake news, né? Vem com informações falsas, informações desencontradas, né? Tudo isso é netuniano, tudo isso é Netuno. Tá? E Netuno agora ele vai começar a terminar de transitar pela casa 1 do Brasil, depois de fazer esses estragos todos, depois de ter derrubado o presidente, instalado uma onda de desinformação e fake news, bagunçou o coreto. Tá? Bagunçou o coreto. Porém, para ajudar, estamos começando a receber no mapa do Brasil influências de Plutão na casa 12. Então, aqui de novo com o mapa do Brasil, os trânsitos da data que a gente está gravando o vídeo aqui, tá? 16 de abril de 2023.
podem observar que o planeta Plutão está começando a influenciar a casa 12 do Brasil. Tá? Podem olhar aqui. Ó. Né? Ele está começando por orbe, tá? A se aproximar já está influenciando a casa 12 por orbe do Brasil, apesar de ele ainda estar fisicamente na 11, mas ele já por orbe começa a influenciar a casa 12 do Brasil. Tá? A casa 12 é a casa do inconsciente coletivo. Né? A casa 12 é tudo aquilo que é o nosso lado sombra, que a gente esconde, que a gente recalca, para que a gente não quer ver mais. Né? Porque é feio, porque é sujo, ou porque não é agradável, né? Ou porque nos causa vergonha, sei lá, a gente recalca isso daí e joga. Né? Plutão passando na casa 12, ele tem um efeito muito parecido quando você tenta desentupir uma privada. Né? Que você pega aquele desentupidor grande, né? Coloca ali na boca de saída da privada e começa a fazer aquela sucção. Né? Começa a vir aquela sujeirada para fora para tentar desentupir aqueles canos lá. Plutão na casa 12 é mais ou menos esse efeito, tá, gente? Ele começa a puxar tudo aquilo que é feio, sórdido, sujo, tudo aquilo que está lá recalcado, reprimido, que a gente não quer ver, ele começa a trazer para fora. Tá? E nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de uma nação, né, que passou por um processo de vários anos aí de dissolução por conta aqui de Netuno, ok? Passou por um processo de fratura política, né? Uma nação que está armada, entendeu? Com armas aí à vontade para as pessoas. Né? Imagina o que pode vir a acontecer com Plutão passando na 12ª casa e puxando o que não presta para fora. Mesmo porque também Plutão já começou a tá entrando em Aquário. Tá? Aquário é tudo aquilo que é coletivo, Plutão é morte. Então nós chamamos de morte coletivas. Né? Então, esses próximos anos aí, de Plutão transitando pela casa 12, pode vir a trazer coisas que nós não gostemos, tá? Na nossa sociedade para fora. Principalmente coisas violentas, coisas vinculadas com o racismo, que nós somos ainda um país racista. Né? Nós não ficamos 3 séculos aturando a escravidão à toa. Pode trazer uma série aí de complexos, de recalques, de coisas escondidas, escuras, trazer para fora aí. Tá? E o resultado disso, gente, o que pode acontecer, tem uma data aqui lá para frente que eu acho que é muito perigosa, que é essa aqui. Ó. De novo, o que a gente está vendo aqui? Ó, vamos colocar aqui o marcador. De novo, aquela conjunção. Ó, peraí, vou fazer melhor aqui. Aquela conjunção que está sempre metida nas confusões, sendo acionada por Urano, que é um planeta disruptor, que é um planeta que ele é de fraturas, né? É um planeta de rompimentos, e também por Marte para ajudar, que é aquele planeta da violência, tá bom? Não sei o que pode acontecer aqui, tá? Mesmo porque aqui nós estamos falando da 4ª casa do Brasil, 4ª casa é o território nacional, então a gente pode estar falando aqui de uma ruptura no território nacional com violência envolvida, tá? Uma ruptura, né, Urano, com violência envolvida no território nacional, envolvendo a população, envolvendo uma série de coisas, sendo ajudado em trígono por esse Plutão aqui, né, que está na 12ª casa. Tá? Ah, mas é trígono, é um planeta, é um aspecto bom. Tá, só que quem está fazendo o trígono, quem está mandando o trígono não é São Francisco de Assis, é o Senhor dos Infernos. Tá? Uma vez eu recebi essa resposta de uma astróloga aí na internet. Ela falou que tinha sido assaltada num trânsito de Plutão em trígono com o Sol dela. Eu falei, pô, mas trígono é muito bobinho, né? Trígono não é um aspecto fluente, né? Ela falou, mas não é de São Francisco de Assis que está mandando o trígono, é o Senhor dos Infernos que está mandando o trígono. Né? E outra, aquele planeta da dissolução, né? Que é um dos responsáveis por essa bagunça toda aqui, ó, mandando um sextil para cá. Né? Aliás, Plutão também está mandando um trígono para cá, né? Para esses dois aqui. Né? Então, uma das possibilidades que eu vejo aqui, gente, além de confusão ao nível das multidões nas ruas e tudo,
eu vejo uma ameaça séria ao território nacional. Algum tipo de ruptura, alguma coisa nesse sentido ao território nacional. Tá? Porque nós estamos vindo de um processo aí, tá? A gente não pode analisar as coisas muito isoladamente, né? Nós estamos vindo de um processo de dissolução da identidade nacional, né? Okay? Estamos vindo de um processo onde estamos entrando com um planeta que traz para fora aquilo tudo que está sujo, aquilo tudo que está recalcado, aquilo tudo que a gente não quer ver, trazendo para fora, entendeu? E aí, sendo auxiliando quem? Auxiliando dois planetas super encrenqueiros, que são esses dois aqui, tá? São planetas de ruptura e de violência, tá? Que é o planeta Marte e o planeta Urano, tá? Vou fazer aqui. São esses dois aqui. Em conjunção com aquela conjunção, né, de Lua-Júpiter, que está sempre metida em tudo quanto é encrenca na história do Brasil. Tá? Quem viver, verá. Outro aspecto que me preocupa nessa data é essa quadratura aqui. Ó. Quadratura exata de Plutão a Marte e essa quadratura de Plutão a Saturno aqui, tá? Ativando essa oposição que está aqui, ó. Tá vendo essa oposição que é original, né? Que é uma oposição natal no mapa do Brasil, que é a oposição Saturno com Marte. Ou seja, até que ponto os militares não vão estar envolvidos nisso, ok? Até que ponto o poder militar, sofrendo algum tipo de transformação por conta desse Plutão aí, não vai estar envolvido nessa bagunça ou nesses acontecimentos que vão estar ocorrendo em julho, ou que talvez ocorram em julho de 2026. Perfeito? Em geral, quem tem Plutão em trânsito pela casa 12 fica muito sintonizado com aquelas forças obscuras do inconsciente coletivo. A pessoa pode até mesmo ter algum tipo de experiência mediúnica, tá? No sentido de se sintonizar com essas forças, tá? E até mesmo de se sentir tomado por essas forças. Imagine isso ocorrendo ao nível de um país, ao nível de uma nação. Né? Outra coisa também que é importante a gente salientar, apesar de muita gente a gente falar de uma maneira que parece que é o planeta que tem culpa, o planeta não tem culpa de nada, né? A identidade do Brasil nunca foi muito forte. O Brasil nunca foi assim uma nação com aquela identidade, com aquela coisa daquele orgulho, entendeu? De ter um espírito de corpo, um espírito de nação muito forte, né? Com exceção, lógico, assim, em épocas de Copa do Mundo, né? Fora isso, nunca teve. Então aí passa um planeta com um potencial de dissolução grande, entendeu? E encontra um terreno fértil. Então é isso, gente. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha. Se inscreva no canal se for do seu interesse. Desculpe o tom sombrio aí do vídeo, mas é por uma questão por causa da seriedade do assunto, né? O assunto é meio assustador. Tudo que é aquilo que envolve Plutão é assustador, é meio obscuro. A gente às vezes não gosta muito de mexer, tá? Mas esse canal aqui é novo. Eu estou começando a minha carreira como astrólogo, estou estudando a psicanálise também. Se quiserem deixar algum recado, algum comentário, fique à vontade para colocar aí embaixo nos comentários, tá? Eu também estou deixando um link de convite para o meu grupo de estudos sobre astrologia moderna no Telegram, tá? Ele ainda é um grupo pequeno, tem 15 pessoas mais ou menos. Lá falamos sobre assuntos de astrologia, assuntos de tarô, entendeu? Às vezes outros assuntos também. A única coisa que não é permitido é falar de política, tá? Por conta do potencial tóxico que esse assunto está tendo hoje em dia no país, né? Potencial de desagregação e o potencial de cisâneas que esse assunto está tendo no país hoje em dia. Então, não é nem nada contra a política, tá? Eu até gosto de discutir política, mas é por conta da situação que a gente está vivendo, então a gente achou melhor não permitir assuntos de política lá. Tá? De resto, a gente conversa sobre quase tudo ali, mais ainda sobre astrologia e sobre tarô, que é o objetivo, tá bom? Fiquem com Deus, tenham uma boa semana, se cuidem, tomem cuidado e até semana que vem. Ó. Tchau para vocês.